Este é o podcast Irmandade Corintiana número 135, o último de 2018. 135, história, hein? Acabando. A gente não vai estar aqui semana que vem, cara? Semana que vem estaremos aqui comendo alguma coisa, fazendo live. Mas o que vai ser da minha vida sem Hashtag férias, né? Não, então o que vai ser da minha vida sem o podcast Vamos dar uma folga pra esse cara? banquinho que trabalhou muito esse ano, sustentando todo esse peso, né? Esse peso. Ele tá falando da camisa, É o peso da camisa. Tá falando da camisa. Aqui comigo o Gibson e o Igarão, beleza aí, cara? Beleza. Esse podcast de hoje prova o que é ser corintiano. Depois desse ano, desse sofrimento. Estamos aqui vestindo a camisa alegre, sorridentes. É engraçado que lá no prédio a galera tava comemorando o outro lado lá. E aí eu tava descendo, né? Eu falei, cara, eu sou corintiano, velho. Porque depois do Corinthians ter perdido pro Grêmio e os caras soltando fogo aqui do lado, eu tô com a camisa do Corinthians. É, bicho. Exatamente, cara. Como o Gibson já adiantou aqui, iremos fazer aqui nesse podcast um balanço do que foi esse 2018. E a gente tá com esse gosto ruim na boca e tal. Esse segundo semestre do Corinthians foi horrível, foi péssimo. Depois que o cara saiu do Corinthians, o time sumiu, né? Desapareceu. Mas a gente não pode esquecer que o ano começou bem, né? A gente começou com o campeão paulista, né? Em 2018, uma final de campeonato inesquecível, eu acho, por muitos motivos. Primeiro porque foi na casa do adversário. Não, e não só a final, a semifinal também, né? Também, exatamente. A gente teve uma redenção, né, digamos assim, teve aqueles superação. momentos, quer dizer, o Corinthians perdendo o primeiro jogo e depois superando na segunda partida para passar enfim, ser o campeão paulista. E depois teve todo aquele chororô, aquele mimimi que o nosso adversário nos proporcionou, né, depois da nossa conquista. Mas uma coisa que eu acho que tem que ser dito é o seguinte: apesar de começar o ano com o título do Paulista, que foi super legal, sem dúvida, ainda mais pelo que aconteceu, os caras estão até agora investigando pra ver se vão acionar o FBI, se vão acionar o Men in Black pra cancelar o campeonato, enfim. Mas enfim, o que já ficou claro ali no Campeonato Paulista logo no começo do ano é que, apesar de a gente ainda estar com o Carille, já tá com um elenco melhor do que a gente tava agora no segundo semestre. A gente tinha perdido o Jô, né? Sim, já tinha rolado. Perdido o Arana. Exatamente, tinha rolado um desmanchinho já ali no começo do ano, na virada ali de uma temporada pra outra. E esse Campeonato Paulista já foi muito mais duro do que o Campeonato Paulista anterior, o qual a gente começou sendo taxado de quarta força, aquela história lá. Sim. Só que, apesar de ser taxado de quarta força no começo do ano, a gente fez o Campeonato Paulista muito mais firme, muito mais legal. Chegou na final no ano passado com mais consistência, jogou muito melhor do que jogou esse ano. Esse ano a gente chegou na final já nos trancos aos barrancos, porque na semifinal com o São Paulo foi dureza, que conseguiu a classificação no finalzinho. Já foi uma surpresa, né? Já foi surpresa conseguir chegar na final. Foi uma surpresa conseguir ganhar o jogo, o segundo jogo lá, e aí conseguir conquistar o título. Ou seja, já foi um prenúncio de que esse ano já ia ser um ano muito mais duro do que o ano passado, né? Já, assim, apesar de ter conquistado o título, mas não foi uma conquista fácil, não foi que chegou jogando bonito pra caramba, foi mais na raça do que na técnica. E aí eu faço um balanço também aí, que assim, esse ano foi o primeiro ano da gestão Andrés, né? O Andrés assumiu no final do ano passado, né? Começou no começo desse ano. Ele é eleito exatamente. No ano seguinte ele assume. O começo desse ano. E eu acho que foi um primeiro ano literalmente pra esquecer. Mesmo com o título do Paulista, acho que por tudo isso que o Gibson tá levantando. E aí, vindo pra cá, até tava ouvindo notícias de futebol e tal, e eu até faço uma consideração, até nisso do que você falou, de tá difícil, dos desmanches e tal. Acho que é mais uma constatação, um misto de desabafo, enfim. Eu vou desabafar bastante hoje. Fechado pra balanço, então... Abra o seu coração. O que eu levanto com relação a jogadores, a desmanches e tal, é que, cara, deve ter alguma coisa de muito ruim no sentido de cultura ou de valorização interna ali do elenco, cara, porque muito desse desmanche passa por uma postura interna da diretoria, enfim, do próprio Andrés, de não querer segurar, de não querer valorizar os jogadores, e eu acho que isso é uma coisa que pode ficar como reflexão pro ano que vem, assim, eu acho que tem um ar de desprezo, ou não sei se desprezo é uma palavra muito forte, mas que não mantém, não valoriza, não cria uma mentalidade de vamos ficar. Então o que eu tô levantando só aqui é que se a gente não mudar a postura, a cultura, a cabeça dentro do Corinthians,
a gente vai continuar passando pelos mesmos ciclos. Vai, conquista o título, ou não conquista o título e sofre desmanche. E aí nunca tem um trabalho, né, duradouro. Eu queria fazer uma concessão que você falou. Eu não sei se é uma questão de não valorizar. Foram 3 anos seguidos com o mesmo processo de desmanche. Não porque eu acho que é uma questão de não valorizar os jogadores. É uma questão de que o time tá ferrado de grana, né? Tá muito mal administrado, não tem patrocinador master na camisa. O história do name right já virou lenda. E fora isso, o clube em si, o clube social, tá num déficit absurdo. Né? O futebol do Corinthians é absolutamente superavitário, mas a gente tá bancando o clube que não se banca. Né? Tem 1 milhão de coisas lá que acontecem. Então a administração do clube é muito ruim. Esse é o fato. Né? O que sustenta o que você tá falando é que a venda do Jô foi dinheiro de pinga. Né? Mas todas as vendas foram dinheiro de pinga, por quê? Porque os contratos são mal feitos. Não mal feitos, são feitos com valores baixos, porque o Corinthians não tem como oferecer uma luva grande pro cara e falar, então beleza, a gente vai pra uma multa baixa, se pintar uma proposta. Tudo isso é um ciclo vicioso, mas da má administração do clube. O que a gente tá vendo agora no final desse ano é um processo contínuo que vai acontecendo desde 2016. É um ciclo. Né? É o terceiro ano de 16 e 18, o terceiro ano. O sentido cultural que eu quis dizer é isso, que assim, tá toda hora acontecendo isso. Toda hora agora, acontecendo exatamente. Isso. Exatamente. E agora o Carille vai, a princípio, vai voltar, e tá tudo indicando que ele vai voltar pro clube. A questão é, vamos romper esse ciclo e vamos começar um outro ciclo com uma melhor administração e com conseguindo segurar uns jogadores mais interessantes, ou a gente vai continuar esse processo de qualquer jogadorzinho a gente vende pra fazer uma graninha pra tapar buraco da sede social do clube. Eu acho que a pior saída que aconteceu foi a do Carille, né? Esse ano de 2018. Quer dizer que, ao que tudo indica, se ele voltar agora, pouco tempo depois, bastava uma conversa, uma reunião, uns panos quentes ali que resolvia a questão e ele continuaria no clube. A impressão que eu tenho é essa. E o ano teria sido melhor. Possivelmente muito melhor. Teria sido melhor. Eu acho que essa é a que a gente tem que lamentar mais. Eu acho que essa era a mais contornável. Enfim, essas coisas, como o Gibson falou, isso tudo tem a ver com a situação financeira do clube. Esses contratos que são mal amarrados e que são deixados para ser renovados. Às vezes, o jogador também tem essa parte, a gente não pode negar. Lógico. Mas às vezes a diretoria também acaba deixando isso para a última hora. O Corinthians não passa por uma outra reflexão. O Corinthians não tem muita novela. Tudo que acontece no Corinthians é novela, cara. E ao longo desse ano a gente teve várias, né? Renovação do Balbuena, Rodriguinho, o Maicon, beleza, já estavam definido, mas ninguém se manifestava. Será que as conduções que a diretoria e que o próprio elenco... não digo elenco, mas... É que essa cultura de condução dos assuntos não é muito arrastado e acaba gerando um conturbado, um ambiente conturbado? Pela situação financeira, quer dizer, o Corinthians podendo ele oferecer mais dinheiro e acabava com a questão rapidamente, imagino, né? Mas a questão não é essa. O Corinthians não consegue oferecer esses salários que outros clubes aí estão oferecendo, porque não tem caixa, não tem dinheiro, enfim, é um ciclo. O Corinthians entrou e tem gente comentando aí no live, Gibson, vamos dar uma participação. Um monte de gente comentando aqui. Diogo Carmona perguntando se a gente tem alguma informação sobre o patrocínio Master, mas obviamente não. Curiosamente, tem mais de um comentário aí. O Márcio também perguntou, né? Patrocínio Master com dívidas juristas, ninguém faz investimento. Enfim, tem bastante gente falando sobre o patrocínio. Acho que é mais um assunto para essa fechada de balanço aí, né? Porque, de novo, ficou ralentando esse assunto de patrocínio e fechamos o ano sem patrocínio. E rapidinho aqui, só o Beto também mandando um salve pra gente, falou que o nosso maior problema é a diretoria. Bom, minha gente, e aí a gente acabou falando aqui um pouco do Paulista, acabou passando um pouco aqui pelos problemas que o Corinthians passou, e aí chegou o Campeonato Brasileiro e a gente viu a lama que foi, quer dizer, especialmente depois da saída do nosso treinador, né, nesse ano de 2018. Saíram juntos também o Balbuena, o zagueiro, o Rodriguinho, o meia, o Sid Clay, que foi uma surpresa que chegou... pra tapar um buraco ali, né? Pra tapar um buraco, uma grata emergencialmente, surpresa. Ali é reserva do Atlético Paranaense, que acabou sendo emprestado pro Corinthians justamente pra isso, pra ganhar uma vitrine e ser negociado. Ele acabou sendo negociado, ele jogou pouco tempo. Foi uma vitrine relâmpago, né? Eu imaginava essa vitrine. Vitrine relâmpago. Foi. E, enfim, o Corinthians foi se desmanchando, e aí assumiu o Osmar Loss, bastante criticado, mas que pegou esse time já desmontado, com vários problemas. O Osmar Loss, que era o treinador da base da equipe, né, do Corinthians, e já pensando, né, a diretoria já pensando que ele poderia assumir o time eventualmente no futuro, acabou sendo mais perto do que eles imaginavam. O Carille foi embora de uma forma muito rápida, quer dizer, a gente aqui em pouco... Se a gente falar de novela para renovar o Corinthians, para contratar às vezes também,
Mas pra sair é rapidinho. É verdade. Pra sair é rapidinho. E o Corinthians não fez nenhum esforço pra segurar o Carille. Ele foi lá pra Arábia. E a gente ficou aqui com o Osmar Loz. E a nossa campanha no Campeonato Brasileiro, que depois ainda o Osmar Loz saiu e entrou o Ventura, a gente acaba esse Campeonato Brasileiro com 44 pontos, na 13ª posição. 38% de aproveitamento, com quase menos de 40%. É, uma vergonha. Esse segundo turno foi péssimo. Tem uma coisa engraçada aí, né? A Chapecoense e o Fluminense estavam disputando até a última rodada pra não cair. O Fluminense terminou um ponto à frente do Corinthians e a Chapecoense terminou empatada. Não, o Corinthians se salvou esse ano muito mais pelo mau desempenho dos times que caíram do que pelo seu desempenho. Porque o desempenho do Corinthians nesse segundo turno foi terrível, foi péssimo. Pelos primeiros jogos do Carille. Sim, porque o Carille fez uma pontuação boa no começo. Com certeza. O Carille, se não me engano, fez 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro e conquistou 11 pontos. Né? Se ele tivesse mantido esse aproveitamento até o final do campeonato, a gente não ia bater campeão. Ia pegar uma Libertadores ali, brigar ali pra Libertadores, quem sabe uma fase de grupos ali e tal. Enfim, mas o Corinthians acaba esse ano de forma melancólica com a mesma pontuação que levou o time à queda, né? Em 2007 o Corinthians também fez 44 pontos, mas naquele ano a barra estava um pouco mais acima e a gente acabou caindo. Esse ano a barra está um pouco mais para baixo e a gente se salvou já até na última rodada, antes do final, a gente já estava salvo, podendo fazer a última partida com certa tranquilidade, sem esse medo estar rondando aí, porque se tivesse rondando ainda, seria complicadíssimo o Corinthians se salvar nessa última rodada. Né? A gente já tá rindo nesse último podcast do... É surreal a gente imaginar que, cara, beleza, a gente foi campeão paulista, tudo bem aos trancos e barrancos, mas falar que a gente tava correndo risco de rebaixamento é muito pesado, o atual né? campeão brasileiro. Assim, em 2007 a gente já vinha de más administrações e tal. Vários anos ruins. Batendo na trave, né? Pô, a gente foi campeão no passado, né? Meio pesado isso. Sim. E aí eu faço outro levantamento, outra reflexão, que é com relação ao Jair Ventura. O Jair Ventura, eu me sinto frustrado com relação ao Jair Ventura. Eu defendi o Jair Ventura. Na época que o... Sim, ele parecia ser uma boa contratação. Sim, não, e na época que o Carille tava saindo... Eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, e eu sempre gostei, por exemplo, do nome do Silvinho. Eu sempre defendi a nova safra de técnicos. Eu sempre gostei de novas mentalidades. Cada vez que eu escuto o Luxemburgo, o Felipão, Abel Braga, me dá até paura, cara, porque eu gosto de ver coisas novas, eu gosto de ver o futebol sendo discutido, eu gosto de futebol. E eu achei que o Jair poderia seguir nessa linha, né, de uma coisa nova, de um... Não tô falando que o Jair ia chegar no Corinthians e ia mudar da água pro vinho. Mas não tem elenco. Mas o cara entrou sem tempo de trabalho. Tudo bem, eu acho que a cobrança em cima dele não era essa. Mas o que se esperava ver de um curto espaço de tempo ali é de uma mentalidade nova, um sangue novo, sei lá. E a gente viu, assim, não só erros do passado, né, da época do Loz, do próprio Carille, como pior, né? Piorou a defesa. Tem vários índices aí do Jair Ventura e tal. O aproveitamento do Ventura no final foi de 31%. Foi pífio, cara. Não dá pra negar que o trabalho dele foi muito ruim. A gente conversou durante a semana, se não me engano, foi o pior aproveitamento de técnico da era de pontos corridos do Corinthians. Assim, é uma coisa muito abaixo. De um técnico que você criou uma expectativa de... Não tô falando que ia ser campeão, não é isso, mas... De alguma coisa de base pro trabalho pro ano que quando vem. Quando ele chegou, ninguém imaginava que, agora o time vai ser campeão. Não era longe disso. Era exatamente o contrário. O Ventura chegou com a intenção de melhorar o aproveitamento do Loss, que já era 40%, enfim, já não era tão bom. Não era tão bom, enfim, já era ruim, mas ele veio com a expectativa de aumentar esse aproveitamento e de melhorar a defesa. O Corinthians vinha levando muitos gols. Ele não conseguiu nem uma coisa nem outra. Sim. O Corinthians piorou o aproveitamento e piorou a defesa. Então o Ventura ele tem todas as desculpas aqui que a gente já falou do ano do Corinthians, a bagunça e tudo mais. Ele sabe falar isso de cor, quer dizer, qualquer corintiano na rua pode falar essas coisas de cor. E ele também pode falar isso e usar essas desculpas todas. Mas ele foi contratado com uma intenção e ele não conseguiu cumprir esses dois objetivos, digamos assim. Né? E a gente não tá nem falando de campeonato, que ele teve a chance de conquistar um campeonato, sim. A Copa do Brasil, mas não era muito isso que o Corinthians estava perseguindo. Eu ia falar isso, eu acho que a sustentação dele pra 2019 não era o título da Copa do Brasil, era o Campeonato Brasileiro. Era mostrar alguma coisa melhor. Exato, né? a Copa do Brasil, eu acho que a gente, obviamente, como torcedor, tava naquela esperança de o Corinthians ganhar título. Mas a sustentação do Jair pra ficar, pro ano que vem, alguma coisa assim, era
dar algum tipo de base, algum tipo de, olha, em 2019 isso aqui pode ser bom, ó, pode ser um empurrão, entendeu? Eu consigo arrumar um pouco melhor isso aqui com mais tempo e tal. Exato, ó, eu tô começando a implementar minha mentalidade. Você não viu absolutamente nada do Corinthians nessas últimas rodadas. Mas assim, tinha coisas básicas de um treinador, ele não conseguiu, quer dizer, o Corinthians, a gente acabou falando no live, né, a melhor partida que o Corinthians fez, talvez, comandado pelo Ventura, foi a partida contra o São Paulo, na Arena. Talvez tenha sido o melhor momento ali do Ventura, acabou sendo um empate e tal, mas o Corinthians merecia ganhar de monte. Mas nas outras partidas, ele não conseguia motivar os jogadores. A gente percebe em todas as partidas os jogadores devagar, lento. Claro, na semifinal da Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil e nesse clássico a equipe jogou um pouco mais. Mas era porque o jogo... Essas partidas pediam isso, né? Automaticamente já a torcida, enfim, o Corinthians já sobe nesses momentos. E ele não conseguiu dar esse a mais nessas outras partidas mais normais, digamos assim, né? Diogo Carmona falando, fiquei sabendo que será o Abel Braga o técnico do Corinthians, cara, ele não virá mais. Espero que não, eu cara. acho que Você não. tá querendo confusão aí. Eu acho difícil ele vir. Ele tem muito encrenca com a diretoria do Corinthians, cara. Vai ser muito difícil ele aparecer aí. Tudo indica que é o Carilli. Nada indica que é o Abel. Eu não sei de onde ele tirou essa informação. Olha lá, Márcio Nascimento falando que eu, como treinador do Corinthians, ele, Márcio, né, não eu, né? Eu, como treinador do Corinthians, sou melhor que o Lózio e o Jair Ventura. Acho que eu também, cara. Acho que, tá precisando de um contrato lá, velho. Dá uma alô pra diretoria. Eu acho que eu preferiria até o Icarão, o Gui de e-mail lá pro André, presida@gmail.com. E eu queria deixar aqui uma pergunta pra vocês e pro pessoal que tá nos assistindo, nos escutando nesse momento. Pra vocês, quem foi o jogador do ano no Corinthians? O melhor jogador do Corinthians no ano de 2018. Que difícil, né? Eu não acho difícil, não. Sério, Eu não acho difícil. Eu também acho que não, cara, que eu vou falar de primeiro aqui. Então, manda. O Cássio. É claro, né? Não, o que me vem na cabeça é ele, mas assim, que difícil, né, pensar nisso, porque, sei lá, você sempre pensa... sem seu goleiro, aí eu fico até pensando é isso que eu ia falar, o ponto que você levanta... É que, pô, o goleiro ter sido o principal jogador do time do ano é que o time foi muito ruim, né, velho? Mas é o retrato do ano, né? Mas a gente não... enfim, a gente aqui tá com esse sentimento um pouco amargo na boca desse final de ano, mas eu não digo apenas por esse final de ano que o Cássio fez com as suas defesas, talvez tenha salvo o Corinthians de um possível rebaixamento. Mas o Cássio conquistou a vaga na semifinal e conquistou a final. O título no todo mundo aqui também falando Cássio. Cássio é unanimidade. Teve um voto pro Jadson, o resto do mundo Cássio. Na disputa de pênalti ali, o Cássio também salvou a nossa pele. Enfim, foi um jogador importantíssimo pro Corinthians o ano inteiro. E de fato, de unanimidade, você só tem o Cássio. Eu ia dar 3 opções pra você, mas eu falei, já é meio fácil. Porque eu acho que, e o Gibson falou que se não fosse o goleiro, eu não saberia quem dizer. Eu falei, se não fosse o goleiro, eu saberia quem dizer. É o Jadson. Porque ele terminou o ano como artilheiro do Corinthians e líder em assistências. A produção ofensiva do Corinthians não foi boa esse ano, mas passou muito pelos pés do Jadson. Se não fosse esse jogador, o Corinthians estaria pior ainda. E a minha última opção seria o Rodriguinho, que fez partidas ali no primeiro semestre muito boas e que nos levou a Diogo Carbona devolveu a pergunta: quem foi o pior? O pior aqui eu não vou cornetar tanto a equipe. O pior eu acho que é bem mais difícil. O pior é que já tem uma disputa boa. O pior é que ela tá respondendo. O pior é que tá quase unânime também. Danilo Avelar. Não, então. Mas é engraçado, eu acho eu não acho que votaria no Jonatas. Foi o pior, Eu votaria no Jonatas, porque o Jonas fugiu. O Jonas fugiu, o Jonas teve medo. Né? Ele vive machucado no departamento médico e das vezes que jogou não apresentou nada. Zero, O Avelar, ele ainda marcou 2 gols, fez ele algumas partidas ele teve começo razoáveis e tal. Ele errou, falhou. Mas toda a partida ele tava lá levando vaia, levando xingo e tudo mais, dando a cara pra bater. Ele não se escondeu. E a gente percebe que o Jonatas, que o jogador que chegou da Europa, de times pequenos pra médios na Europa, tava tendo a chance da carreira dele. E ele fugia. Foi omisso, né? Eu vou te falar, cara, o Avelar, eu ainda tenho esperança que numa pré-temporada boa aí, talvez pegando desde o começo e tal, porque pode ser que ainda renda alguma coisa. Eu não queimaria o Avelar, simplesmente. Posso ser que eu seja criticado aqui, mas é que eu acho que o Avelar, como o Gui disse, os primeiros jogos dele foram bons, cara. Eu fui ver Corinthians e Cruzeiro, eu lembro que eu falei disso aqui. Eu fui num dos primeiros jogos também dele e jogou bem. Cara, ele jogou muito bem, vendo no campo, ali tava muito seguro da posição. Blasfêmia, eu lembrei até um pouco do Fábio Santos ali na segurança, defensiva e ofensiva, sabe, nesse jogo específico.
E aí ele teve uma queda brusca e logo em sequência, assim, jogos ruins, muito em sequência. Então acho que isso ajudou a piorar a imagem dele. Mas sei lá, talvez numa pré-temporada boa, quem sabe pode se tornar um cara melhor, enfim, pro ano que vem. Legal que a galera tá bem transtornada aqui. Eu não sei se foi pra você ou pra mim, mas o Caio Oliveira falou, mano, vou tacar pedra em você, revende o Avelar. Não, foi pra você, foi pra você. Eu tô tentando jogar pro lado aqui, ó. O Romero, a galera tá metendo pau no Romero aqui, né? Falando um monte do Romero e tal. Vamos lembrar que o Romero, esse ano aí teve um períodozinho ali. Um período aí que o Romero mito. O cara era referência, era ídolo, era artilheiro, fez 2 jogos, tinha acho que uns 4 jogos em sequência. Esse jogo do Cruzeiro que eu fui ver, ele fez 2 gols. Sim. Então assim, eu acho que o Romero, eu entendo que vocês estão criticando o Romero e tal, mas vamos lembrar que o Romero também teve fases boas, inclusive esse ano, num passado recente do Corinthians. Eu acho que ele E o Romero numa fase ruim, pelo menos ele vai atrás da bola, ele tem garra, o que já é mais do que 90% do elenco ali. Não é mesmo ele jogando mal, tecnicamente, errando passe, mas ele é um cara que tá sempre ali, aquele cãozinho de guarda, vai atrás, não sei o quê, né? Então tem cara que eu acho que tem muito cara pra queimar antes de queimar ele. Exato. Assim, isso que eu falo, assim, ó, eu não defendo as últimas partidas que ele fez. Sim. Mas crucificar e falar que ele deve sair, eu acho que a gente já viu que ele pode render. Ele não é um cara tecnicamente brilhante, mas dentro do elenco do Corinthians, a gente tá falando aí de um elenco que tem Roger, que tem Jonatas. Cara, desculpa, eu acho que o Romero tá à frente. Tá acima desse. E de repente com o Carille, né, que é outro esquema, um cara que sabe botar o time pra jogar, pô, de repente ele volta a render melhor. O Romero em 2017, por exemplo, com o time jogando bem, acertadinho e tal, o futebol dele melhorou bastante. Sem dúvida. No primeiro semestre, ainda com o time já um pouco capenga, mas ainda mostrando o futebol melhor, o futebol dele foi bem. Acho que ele caiu junto com o time, né? O futebol do time caiu, o dele foi indo atrás, junto com o resto do elenco. E o melhor futebol dele a gente sabe que não é espetacular, não é brilhante, não é muito brilhante. E o que eu acho só é que, até aproveitando esse assunto do Avelar e tal, é que a gente tem que só tomar cuidado no sentido de sustentação do elenco que a gente tem, porque tem coisa que dá pra gente ver que dá pra ainda tirar alguma coisa. Tem coisa que não vai. O Jonatas, por exemplo, eu defendi aqui, não é questão de queimar ou não queimar, é questão que não vai, não tem de onde tirar. E aí a sustentação que eu digo é que assim, se a gente vai pensar no 2019 que tem a base, que tem elenco, que hoje, por exemplo, a gente se classificou pra alegria do Gibson, a gente se classificou pra Sul-Americana. Que horror, né, cara? Então a gente vai ter um ano longo, cara, de muitos campeonatos pra disputar, todos, menos a Libertadores, e a gente precisa ter uma sustentação. Talvez, sei lá, o Avelar não vai render, o Carlos Augusto vai ganhar a posição dele numa pré-temporada? Pode até ser, mas que tenha uma sustentação. Sim, mas como... a gente não sabe o que o Carille vai falar, isso eu acho que dizer. Acho que depende muito das contratações. Eu acho que se o Corinthians contratar um outro lateral esquerdo, e vinha muita gente falando do Adriano, que jogou no Barcelona e hoje tá na Turquia e tal, eu acho que aí talvez o Avelar possa ser dispensado, porque o Carlos Augusto já mostrou um pouco mais de eficiência e tal, e poderia ser um reserva pro Adriano. Acho que se não chegar nenhum lateral, ou se chegar uma aposta, como foi, por exemplo, o Juninho Capixaba e tal, eu acho que aí é melhor segurar o Avelar. Exato. Pra gente ver o que ele pode, de repente, numa pré-temporada, com um treinador novo e tal, ele se encaixa e eu preciso um futebol melhor. Ricardo Carvalho falando que o Pedrinho inconstante e o Cleison morreu. Realmente, o Cleison foi impressionante, né? Sumiu no o Guilherme Aguiar também comenta que a decepção do ano, na verdade, foi o Cleison. O Pedrinho é novo, né? Ele tem 18 anos, é um garoto. Eu acho que é normal ele passar por esses altos e baixos e tal. E ele foi o primeiro ano que ele teve mais oportunidades, mais chances, titular e tudo mais. O Cleison, que fez um bom 2017, um bom final de 2017, teve problemas pessoais muito grandes nesse 2018 e aí caiu de produção. Na vida pessoal dele foi bem conturbado. Não é uma desculpa sim. Si só, assim, a gente sabe que... Mas às vezes mexe com a cabeça do cara, a concentração dele, né? Mas ele é novo também, ele não é um jogador, enfim, tão velho assim, que a gente possa descartar tanto. Mas eu acho que ele cai um pouco nessa que a gente falou do Avelar. Acho que dependendo dos jogadores que chegar, de repente ele pode sair fora, porque ele vai perder espaço no elenco. Mas no momento, a gente não pode abrir mão do Cleison. Até porque quando eu falei que tem que esperar, por exemplo, se tudo der certo, vir o Carille,
Precisa ver como o Carille vai trabalhar esses caras também. De recuperação, aí também eu acho que foi um problema de técnico. O Cleison teve um problema muito grave pessoal. Sim. Legal. Como que o técnico vai recuperar o psicológico desse cara? Eu acho que tudo isso passa pela mão de um técnico. Sim. E de fato, depois do Carille a gente não teve esse papel dentro do elenco, sim, na minha visão. Sim. O que eu sinto falta quando a gente olha assim do meio campo pra frente do Corinthians, e aí cai um pouco nessa do Cleison, do Pedrinho, até um pouco do Jadson, é que falta alguém com mais vontade de gols, com fome de gols, que marque mais gols, né? Eu acho que esse é o problema. O Cleison nunca teve essa característica, ele sempre foi um jogador muito mais driblador e do passe. O Pedrinho até arrisca de fora da área e tudo mais, mas a gente sabe que muitas vezes a bola vai parar lá na puta que pariu, né? Ele não tem essa precisão tão grande. Mas eu acho que falta um pouco um jogador mais decisivo ali nessa parte final da equipe. E que, não, claro, o Jonatas, que não sai do departamento médico, não é. Sim. O Roger, muito menos. Então... E é interessante que você tá falando, por exemplo, do Pedrinho, até falando que ele é novo e tal, até por ser novo, o que tem uma característica disso é a questão de consistência. Obviamente que ele não vai ter uma regularidade tão grande, porque ele vai ter lampejos. Eu acho que falta no Corinthians consistência, em vários setores ali. Falta, dentro do Corinthians, um elenco que dê consistência e regularidade, assim. Que se tenha nomes que se fale, beleza, a lateral tem esse cara aqui. Puta, o volante é o Ralf, beleza, estamos seguros, entendeu? Algum cara que dê segurança e regularidade ao longo dos jogos, que a gente não teve isso, né? Não. A gente teve lampejos, a gente teve, legal, o Pedrinho fez um puta jogo. No outro jogo ele tava reserva porque... Entendeu? Mas é garoto, é normal, né? Vamos aguardar agora que chegou essa época do ano das especulações. É o famoso haver. Vamos esperar. A maior especulação, por enquanto, é a do Carille. Tudo indica que as coisas estão se acertando, mas a gente precisa esperar ele assinar, enfim, o Corinthians pagar a multa que tem que pagar para ele quebrar o contrato e ele assinar. Sem dúvida. Então, eu acredito muito que é questão de tempo. Eu não acho que vai ficar difícil de resolver isso. O que eu ouvi dizer é que ontem à noite já se fechou tudo com o Carille. E faltava apenas acertar a saída dele do clube, né? E hoje mesmo já também, durante a partida, quer dizer, algumas pessoas já davam as notícias de que o Carille já tinha avisado o clube que não ficaria e que iria pagar a multa e tudo hoje, mais. Hoje, inclusive, foi o último jogo, espero eu, o último jogo dele lá no time. Ele ganhou lá o jogo contra o vice-líder, acho, do campeonato, então... Última passada nos comentários aí, Gibson, pra gente encerrar esse último podcast do ano. O Emerson Pacheco perguntando aqui qual a probabilidade de reforços de peso para o ano que vem. Olha, de peso eu acho muito difícil, cara. Eu também acho difícil. Eu acho que se vier de peso, por exemplo, é um Adriano, talvez um Tardelli aí nessa negociação, não sei. A gente não sabe muito bem o que tá passando na cabeça do Andrés e da diretoria, né? Mas, ao que tudo indica, eles têm soltado informações de que o ano que vem eles vão... No ano que vem, a gente vai ter jogadores mais cascudos, mais do perfil que a gente tá falando aqui, e menos esses jogadores que são apostas, que o Corinthians já tem bastante apostas no elenco. Sim. Prontas pra se provarem, né? Mas ainda nenhuma se provou. Então, esses jogadores apostas, o Corinthians já tá cheio. A gente tá precisando de jogadores de cacife, de calibre, para serem os pilares dessa equipe. Porque eu vou te falar uma coisa, eu não sei se é ousadia da minha parte, depois de um ano como esse, fazer essa previsão. Mas eu acho que com 4 jogadores parrudos, experientes, enfim, de medalhões, digamos assim, o elenco atual, óbvio, com algumas dispensas que são necessárias, e um Carille, eu não sei se pra lutar pra título, mas o Corinthians vai ter uma temporada muito melhor. O histórico do Carille no Paulista é 100%, né? 2 paulistas, 2 títulos. Então, aproveitamento a gente espera que no mínimo paulista. Mais um paulista pra nós no ano que vem. Eu acho que além dessa história da quase certeza da volta do Carille, eu acho que um baita anúncio seria o coisa que conseguir logo um patrocinador master pra dar uma aliviada, não só no caixa do time, mas pra dar uma aliviada na questão das contratações e vendas também, pra não ficar dependente com tanto coisas, sangue, né? De querer vender todos os jogadores. Claro. Porque de repente um jogador que tá mais desejando, vou tentar segurar esse aqui. Você começa a ter um pouquinho mais de escolha no processo. E Gibson e Carão, chegou o momento triste, esse último podcast do ano, né? Estamos nos despedindo do ano. Né, cara? Exatamente. Eu tô meio melancólico já pelo domingo que vem. Pois é. A Irmandade vai voltar no ano que vem. A partir da primeira partida oficial do Corinthians, a gente volta a fazer o nosso podcast.
A gente faz o nosso live também pós-jogo lá no YouTube. Vamos ficando por aqui nesse ano de 2018. 2018. E aqui, pela última vez, gostaria que vocês lembrassem aos nossos espectadores as nossas redes sociais. Olha lá. Jogral, 7, hein? Jogral. 7, hein? Vai lá. Começa aí, manda aí. YouTube, Facebook, SoundCloud, Twitter, vamos lá, buguei Spotify, Instagram. SoundCloud. Já foi. Já foi? Pera aí, então me confundi, me perdi. Falta só um. Twitter, Instagram. iTunes. Falta iTunes. É. A gente não falou Instagram, falou? Falou. Em todos eles, Irmandade Corinthians com TH. Irmandade Corintiana. Com TH, pelo amor de Deus, não vai escrever sem o H pra errado. E só no Twitter que é Irmandade Timão. E a gente tem nosso e-mail também, que é irmandadecorintiana, com th@outlook.com. Já que é o nosso último podcast, queria Exatamente. mandar um abraço pra Claro. todo mundo, todos vocês, Bom Irmandade final de ano. Corintiana. Bom fim de ano, cuidar com a Nossos manguaça. espectadores, exatamente. Maneira um pouco na comida e tal. Não, comida não, quebra tudo, mano. Não era bebida. Um ótimo 2019 pra gente aí, um abraço pra todo mundo da Irmandade Corintiana, É isso aí. meus grandes Boas amigos aqui de entradas, bancada. Bom final de ano. Edson, Marcelo, todo mundo da Irmandade, um Que grande abraço participa, Tolói, também. também tá sempre com a gente aí. Tolói. Um grande abraço e vai, Corinthians! Vai, Vai, Corinthians, meus Corinthians! amigos. Até Abraço. 2019.